Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, né, amigo torcedor Cruz Maltino, falando sobre o que aconteceu ontem, infelizmente, no Maracanã. Vasco da Gama ontem empatou a sua partida contra a equipe do Fluminense, entretanto o empate não foi o suficiente para levar o Vasco a uma final de campeonato carioca depois de 6 anos longe, né, das finais do campeonato estadual. O Vasco foi melhor, é inegável, não podemos lutar contra fatos. O Vasco foi sim superior ao Fluminense durante todos os 90 minutos, teve mais chances de chegar ao segundo gol, inclusive, do que o Fluminense de fazer o seu único gol, o primeiro gol aí do Fluminense durante os 90 minutos, mas infelizmente o Vasco não foi efetivo. O Vasco teve inclusive a oportunidade nos pênaltis com o Brenner de chegar ao segundo gol e, ao meu ver, ali liquidar a partida. O Vasco já vinha melhor no jogo, o Vasco da Gama tinha completamente possibilidade de fazer um placar mais elástico ontem no Maracanã. Abrindo 2-0, não tenho dúvida que o Fluminense tendo que sair para o jogo, o Vasco da Gama com o volume de jogo que estava, com um anímico tão forte ontem, né, de forma até curiosa do Vasco. O Vasco ia fazer o terceiro, o Vasco da Gama ia embalar e o Vasco da Gama ia garantir a sua classificação até com certa segurança. Mas, infelizmente, ela não aconteceu. Infelizmente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco da Gama acabou levando um gol, uma bobeira ali do Calma Barros, um cruzamento, a bola bate na mão do volante Cruz Maltino e acaba fazendo com que, infelizmente, volto a repetir, numa penalidade máxima, o Ganso empatasse o jogo. A única oportunidade mais clara, porque o Fluminense não teve chances claras durante os 90 minutos. Eu sim falo, o Vasco jogou bola, tem alguns jogadores que é para ter um alerta ligado, é o caso aí do senhor Johan Rojas, é jovem, tem que ter paciência, tem qualidade com a bola nos pés, mas não é um jogador para ser titular do Vasco da Gama, não é o atleta que tem essa capacidade de chamar a responsabilidade para si e assumir um papel de protagonismo que tem que ter um camisa 10 do Vasco da Gama. O Rojas, então, é um jogador que precisa urgentemente de uma peça de reposição para ele. O senhor Spinelli, que entrou muito mal na segunda etapa, e principalmente o senhor Brenner, né, que foi responsável por perder aí o pênalti, que, ao meu ver, foi um fator crucial para a não classificação do Vasco da Gama. E ontem, na entrevista coletiva, o Bruno Lazzaroni foi questionado exatamente sobre isso. Por que o Brenner, tendo Puma, tendo o David, tendo outros jogadores, pegou a bola para bater a penalidade máxima? O Lazzaroni, respondeu sobre essa situação e eu trago as palavras de Lazzaroni aqui para você. Se liga só. Saíram 3 jogadores muito importantes, né? Coutinho, Ryan e Verratti, praticamente ao mesmo tempo. Então, chegaram outros jogadores que eu acho que com ao longo do tempo as coisas vão acontecer, as coisas vão entrar nos eixos e eles vão acabar conseguindo render. Eu acho que, infelizmente, ele acabou perdendo o pênalti, mas acredito que o Brenner tenha feito uma boa partida, talvez a melhor partida dele desde que ele chegou aqui. Então, no momento, claro que a gente está numa situação incômoda, então a gente tem que pensar jogo a jogo. O próximo jogo é o jogo mais importante, que aí com uma vitória as coisas podem se acalmar um pouco mais. Amigo torcedor vascaíno, então essa foi a justificativa, né, do Bruno Lazzaroni sobre o porquê o Brenner ter batido pênalti, né? Segundo ele, muito bem durante a semana, inclusive foi o próprio Brenner que pediu para bater o pênalti. É isso, cara, um jogador que, ao meu ver, não tinha capacidade nenhuma ontem de pegar a bola para bater o pênalti. Não tinha porquê do senhor Brenner chamar essa responsabilidade para si. Mas fazer o quê, né? E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.